Paz e graça a todos os nossos irmãos inscritos que fazem parte do nosso ministério Somente o Evangelho. Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade e espero que essa mensagem acrescente e edifique a sua vida. Amém? Irmãos, eu queria falar sobre oração, perseverança e vontade de Deus. E acredito que a primeira passagem da palavra de Deus que nos vem à cabeça quando falamos sobre perseverança, quero falar primeiro de perseverança, é aquela passagem da mulher cananeia. Aquele episódio onde Jesus se encontra e aparece essa mulher, e essa mulher persevera, chamando, clamando por um milagre. E Jesus, depois dela insistir e persistir muito, ele atende esse milagre. Está lá em Mateus capítulo 15, verso 21 até o 28. Acredito que é uma passagem muito conhecida de nós todos. E sempre ouvimos vários pregadores pregando sobre ela. E acredito que só ouvimos pessoas pregando sobre perseverança usando essa passagem. E é uma passagem muito linda, consoladora, e nos ensina que devemos perseverar, buscar sem cessar. Mas eu vejo que muitos têm pregado isso no intuito no intuito para que a igreja possa saber que se ela perseverar, se ela buscar, ela vai conseguir os seus objetivos. Só que isso é só um lado da moeda, porque em outros trechos, em outros episódios das Escrituras, sabemos que pessoas oraram, perseveraram, e a resposta de Cristo e de Jesus, nosso Deus, não foi um sim no final. Vou falar aqui outros episódios das Sagradas Escrituras que nos diz isso. E quero deixar uma reflexão, um questionamento no final. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, que fala do espinho na carne do apóstolo Paulo, onde a palavra de Deus diz que ele rogou a Deus 3 vezes, pedindo para que Deus tirasse esse espinho na carne, que era um mensageiro de Satanás que esbofeteava. Mas a resposta de Deus foi um não. E ele ainda disse mais: a minha graça te basta. Eu pergunto, o apóstolo Paulo não perseverou em oração? Ele não tinha fé suficiente para que fosse atendido o seu pedido, a sua oração, a sua súplica, como a da mulher cananeia? Será que ela tinha mais fé do que o apóstolo Paulo? Será que ela perseverou mais do que o apóstolo Paulo? Não. Outro episódio, outro personagem que eu posso destacar aqui é Davi. Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 12, verso de número
14 até o 25 vai falar da persistência dele em buscar em prol do filho que ele teve com a Batseba. E ele orou, ele buscou, e mais, a palavra de Deus vai dizer que ele orou, que ele jejuou e chorou durante 7 dias. Ele buscou, ele perseverou muito para que aquele filho não morresse, mesmo sabendo que Deus tinha dito que a criança vai morrer. Mas mesmo assim, ele orou, ele buscou, ele jejuou, passou noites prostrados em terra. Está lá no verso de número 16. Mas o que aconteceu no final? Um não de Deus. A criança morreu. Aí eu pergunto mais uma vez: Davi tinha menos fé do que a mulher cananeia? Davi não perseverou o suficiente para que as suas orações, súplicas, jejuns não fossem atendidos e ouvidos e recebidos por Deus? Não é isso. A questão aqui não está na perseverança. A questão aqui não está na insistência em orar e buscar pelo aquilo que você tanto deseja, pelo aquilo que você quer, necessita e precisa. Não. O que eu quero mostrar para os irmãos e os nossos ouvintes inscritos no nosso canal é dizer que não é a perseverança a causa para que Deus nos responda, Deus nos conceda aquilo que nós pedimos em oração e aquilo que nós perseveramos em oração. A perseverança, a oração é a causa do agir de Deus. Não. Então, por que Deus ele ouviu a mulher cananeia e não ouviu Davi e o apóstolo Paulo? Por que foi que Jesus atendeu ela e não atendeu Davi e o apóstolo Paulo? Porque a questão aqui, o foco aqui, não é o que nós fazemos, mas é o que Deus faz. A questão aqui é a vontade de Deus. Deus teve vontade em ouvir, não só ouvir, mas atender a mulher cananeia. Então para ela foi um sim, para o apóstolo Paulo foi um não, porque ele resolveu não tirar o espinho na carne, por mais que o apóstolo Paulo teve fé, perseverou em oração. Do mesmo jeito Davi tinha fé sim, é tanto que Deus ele tinha decretado a morte do menino, mas ele perseverou em oração. Lá em 2 Samuel 12, lá nos versos 20, vai dizer assim: então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou-se de vestes, entrou na casa do Senhor e o adorou. Depois veio para a sua casa, pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isto que fizestes? Pela criança jejuastes e chorastes, porém depois que ela morreu, te levantastes
e comeste pão? Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e orei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Davi sabia que o único que podia dar a vida à criança era Deus, por mais que ele, o próprio Deus, tenha determinado que ela ia morrer. Então a oração e a perseverança têm esse objetivo de nos conformarmos à vontade de Deus, primeiramente, e também sabermos que é só Ele que pode nos dar ou deixar de nos dar algo. É só Deus que pode. Se Ele determinou não, Ele também pode determinar sim. Não é que vai mudar a sua vontade, mas isso vai nos moldar a sua vontade. O objetivo não é mudar a vontade de Deus, mas é nos moldar a vontade de Deus. E que o não de Cristo seja tão bem recebido como o seu sim é recebido. É por isso que a palavra de Deus diz, lá em 1 João 5, 14, 15, a palavra de Deus diz, e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, e não a minha ou a nossa vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que alcançaremos as petições que lhe fizemos. É por isso que devemos perseverar. É por isso que devemos orar, para ser alcançada a vontade de Deus. Lógico que muitas vezes a vontade de Deus não é realmente aquilo que desejamos, não é realmente aquilo que queremos, mas a palavra de Deus diz lá em Romanos que não sabemos orar, não sabemos pedir. E é por isso que o Espírito faz isso por nós, ele intercede por nós, porque não sabemos como orar, como convém. E ainda fala mais, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, que segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Está lá em Romanos 8, verso 27. Então não sabemos orar, não sabemos perseverar. E não são essas coisas a causa para que as nossas orações e perseveranças sejam atendidas, não é a causa do agir da vontade de Deus, mas é Deus sempre a causa, é Deus o ponto inicial e o único ponto, é Deus a questão nisso tudo. Então não é a mulher cananeia, não é Davi, não é Paulo, não sou eu, mas é Deus em tudo isso. Eu sei que é muito difícil se conformar à vontade de Deus, mas você tem que acreditar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Você tem que acreditar nisso. Está lá em Romanos 12, verso 2. Então creia que a vontade de Deus é boa, por mais que aquilo que você esteja vivendo não seja bom. Confie, acredite que a vontade de Deus é perfeita, por mais que tudo aquilo que você veja não é. Tenha fé que a vontade de Deus é agradável. Por mais que as circunstâncias e tribulações diga que não são, que a sua visão, que a sua ótica diga que não é, mas creia que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E se você entende que o único causador de sua vontade é o próprio Deus, você tem mais desejo de orar, você tem mais desejo de perseverar, porque não está em você, mas nele.
dependência de Deus. É isso que significa estar em Cristo, estar em Deus, viver pela graça. É graça. Não tem esforço seu, não tem mérito seu. É bom, é muito bom pregar sobre a mulher cananeia, dizer que ela perseverou e ela conseguiu. E Jesus disse que grande é a tua fé. Mas o foco não é a mulher cananeia. Não. O foco é Jesus. Em ter atendido ela. Do mesmo jeito que o foco ali não foi o não que Paulo recebeu depois de ter orado 3 vezes. O foco ali foi que a graça de Deus bastava. Lá em Davi, o foco também não foi o não que ele recebeu de Deus. Mas o foco ali é que ele estava moldado à vontade de Deus. E que ele sabia que o único que podia lhe responder como ele queria era Deus. Ele reconheceu que aquele que disse não, ele poderia dizer sim. E mais, o que viesse dele, independente, sim ou não, se ele continuava com o não, ou se ele se voltava para o sim e deixar a criança viva, mesmo assim, ele adorou, ele se humilhou e reconheceu que é Deus a questão, não ele. E a Bíblia nos fala: oremos, busquemos, perseveremos. A Bíblia fala essas coisas. E temos que fazer porque ela diz que é para fazer, porque Deus diz que é para fazer. Num objetivo, num plano maior, que é ser moldados à vontade, à imagem de Deus. Espero que os irmãos tenham gostado. E mais uma vez eu agradeço. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a nos moldar a sua imagem, a sua vontade, a sua semelhança. Que a paz de Cristo, de nosso Deus, esteja com todos vocês.